Olá, gente. Sou o Leonardo Souza e este é o nosso podcast Educação Eleitoral. Este é o podcast dedicado exclusivamente para você que vai prestar o concurso da Justiça Eleitoral e vai ser nosso colega da Justiça Eleitoral. Nossa edital já está na praça e a prova 2 de setembro, e eu bem sei que os corações ficam aflitos, né, gente? Afinal, uma aprovação no concurso desta envergadura muda vidas. Eu sei porque mudou a minha e certamente mudou a vida da nossa comunidade também. E é por este motivo que hoje vamos receber a minha amiga Sonali Batista, formada em Direito pela Universidade Estadual da Paraíba em 2014, atuou como advogada na Secretaria Estadual da Mulher da Paraíba entre 2014 e 2015 e também foi advogada na área de Direito de Família entre 2016 e 2017. Também atuou como técnica judiciária no TJ de Santa Catarina, de 2019 a 2022, e atualmente é chefe de cartório na 122ª Zona Eleitoral do TRE do Paraná, onde atua como técnica judiciária desde outubro de 2022. Seja muito bem-vinda, minha amiga Sonali. Muito obrigada, Léo. É uma honra estar aqui no podcast Educação Eleitoral. O que eu vou falar agora, eu sempre falo pelas suas costas, mas aí agora chegou a oportunidade de falar voz a voz, que você é um colega muito querido, alto astral, embora a gente nunca tenha se visto pessoalmente, mas só pelo telefone já dá para sentir o alto astral, e também sempre muito solícito, já me socorreu diversas vezes, inclusive o seu ramal é um dos poucos que eu sei de cor. E fico feliz em estar aqui e poder contribuir, dando algum tipo de esperança ou esclarecimento para os nossos futuros colegas da Justiça Eleitoral. Verdade. Sonali, curiosidade nossa, que a Sonali quase foi minha colega de zona eleitoral, né? Eu entrei um pouquinho antes da Sonali, se eu não me engano, não foi? Foi. Eu entrei em agosto ou setembro de 2022, a Sonali entrou em outubro, e a zona da Sonali, ela estava disponível para mim. Só que eu era o segundo a escolher, e a primeira colocada escolheu, que foi a Jéssica, que hoje trabalha com ela. É uma querida também. É uma zona de duas servidoras do Nordeste, né? Você é da Paraíba, também é do Nordeste, do Sergipe, ela ou de Alagoas? Isso mesmo, Sergipe. Sergipe, né? Então, a gente quase foi colega por um tempo, não fomos colegas, mas a gente se ajuda bastante, conversa bastante. E essa interação dos colegas da Justiça Eleitoral, principalmente aqui no Paraná, é importante, porque os colegas mais antigos ajudam os mais novos, isso é bem bacana. E a gente vai conversar um pouquinho disso já já. Primeira coisa, Sonali, eu agradeço a você pela coragem de estar participando do nosso podcast, né? A gente tem um grupo de servidores novatos aqui no TRE do Paraná, eu joguei lá, quem quer participar de um podcast comigo? A Sonali foi a única que se voluntariou, porque o pessoal também me põe, né? Então, eu agradeço mais uma vez a sua coragem e estar aqui no nosso lado mais uma vez, tá? Obrigado, querido. Eu que agradeço. Você se tornou uma concurseira da Justiça Eleitoral. Como é que foi esse processo, Sonali? Eu vi que você ali foi judiciária do TJ de Santa Catarina, atuou como advogada, né, na área de família e também na Secretaria Estadual da Mulher, no estado da Paraíba. E como é que apareceu o direito eleitoral e a justiça eleitoral na sua vida? Explica um pouquinho pra gente. Então, quando eu ingressei na faculdade, eu já imaginava que eu iria enveredar pelo ramo do concurso público e que eu não iria advogar. Estagiei na Justiça Federal e vi que aquilo seria uma coisa legal para eu trabalhar. Eu gostei do ambiente do Poder Judiciário, achei tudo muito amistoso, as atividades de um técnico e de um analista eram atividades que para mim seriam tranquilas de fazer e pronto, essa foi a minha primeira decisão. Eu sabia que eu ia fazer concurso público e que seria para o Poder Judiciário. Eu ainda advoguei após me formar, porque eu queria ter a certeza de que eu não queria advogar. E aí, em 2000
Em 2017, foi um ano que teve muito concurso, né, para a Justiça Eleitoral. Só que eu escolhi especificamente a Justiça Eleitoral baseada em alguns critérios. Os primeiros critérios foram critérios emocionais. A primeira coisa é porque eu gostava de direito eleitoral. Embora tenha sido uma disciplina eletiva, para mim, então foi visto nas pressas, não foi visto com tanta profundidade, mas eu gostei. Eu tinha facilidade de entender o direito eleitoral. Olha. E a segunda coisa é que eu amava a eleição, desde pequenininha. Eu amava como a cidade ela ficava com um processo eleitoral correndo, com uma eleição iminente. E sempre gostei muito, sempre tive os meus preferidos, e desde criança eu juntava santinhos, eu tinha minhas bandeiras, colecionava os itens lá de propaganda eleitoral, para mim era o maior barato, eu gostava. E eu pensei, eu acho que vai trabalhar com isso, deve ser uma coisa legal. E aí também tiveram os critérios racionais, porque não só me baseei na emoção para tomar essa decisão. Em 2015, foi quando eu decidi estudar para os concursos de TRE. E aí havia uma possibilidade muito grande de ter muitos concursos nos TREs. E aí eu pensei, então, quanto mais concurso, mais chance eu vou ter de aprovação. Então, isso é uma coisa boa. Foi uma decisão estratégica nesse sentido. E a segunda coisa é que era um concurso federal, e assim eu tinha duas vantagens com o concurso federal. A primeira era uma possibilidade de redistribuição, caso eu passasse numa cidade que fosse longe da Paraíba, né, fosse longe de Campina Grande, da Paraíba, onde eu morava, eu poderia pedir a redistribuição depois. E também a outra coisa que contou é o fato de ter um bom salário, em comparação aos cargos estaduais. Então, juntando esses 4 motivos, eu decidi me tornar uma concurseira da Justiça Eleitoral. O concurso do TJ de Santa Catarina, eu fiz em 2018. Foi após a leva de TRE que teve ali em 2017. Porque na época, eu acho que estava em vigor uma emenda constitucional de corte de gastos e parece que não ia ter muito concurso na Justiça Eleitoral. Sim, eu disse. Foi no governo aí... Pois, eu não entendi. No governo Temer. Isso. E aí eu acho que eu vou ter que olhar para outros horizontes. Teve esse concurso do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, fiz, e depois eu comecei a prestar concurso para TRF e analista. Eu sempre prestei concurso para técnico de TRE, e aí em 2018 eu resolvi prestar esse de técnico do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, e depois analista de TRF. Essa parte de concurso é bem interessante, porque primeiro eu vou falar da questão do apelo emocional da Justiça Eleitoral, né? Que eu tenho minha história de criança também na Justiça Eleitoral. Eu não sei se eu já te contei, mas acho que eu botei no meu Instagram, que desde pequenininho, com 8 anos de idade, eu lembro bem claramente, assim, eu fazendo pesquisa eleitoral, sabe? Eu pegava a canetinha, meu caderninho de escola e ia perguntando para as pessoas em quem elas iam votar. Na eleição de 89. Nossa, e eu estou entregando minha idade aqui. Na eleição de 89, eu pegava meu caderninho de escola e ia marcando um quadradinho lá. Você vai votar em quem? Lula? Collor? Eu lembro que como é que é o nome? Ai, meu Deus, o Silvio Santos era candidato nessa eleição, eu achava o máximo. Caraca, o Silvio Santos passa todo domingo na TV, vai ser candidato à presidência, eu achava mó da hora. E eu lembro que a Justiça Eleitoral sempre me fascinou desde essa época. Né? E na faculdade eu tive uma decepção, porque a matéria também era eletiva, e não tinha um professor de direito eleitoral. Não sei se com você era assim também. Não tinha, eram professores emprestados de administrativo e tal. Isso. Né? E que a matéria não era bem dada, sabe? Não tive aquela paixão que nem você teve na faculdade pelo direito eleitoral. Minha paixão veio depois, estudando para o concurso. Que eu tinha aquela paixão de criança, né? Ela arrefeceu ali na época da faculdade, mas quando terminei a faculdade, voltou com tudo. Falei, não, eu vou ser servidor da Justiça Eleitoral porque esse negócio deve ser bom de trabalhar.
né? Que E, legal. E no meu caso ainda tinha uma influência do meu pai. O meu pai sempre amou as eleições. uhum, E a paixão dele pelas eleições me influenciava bastante. sim, então, influencia mesmo. E a questão de ser uma vantagem também, nossa, é que a gente pode servir em qualquer estado do Brasil, né? Você pode fazer uma Isso. redistribuição, né? Você achando um colega para vir para o Paraná aqui, você pode voltar para o seu estado. Isso aqui é bem difícil, né? Geralmente as pessoas querem vir de lá para cá, né? E não o contrário. Mas isso, na verdade, querem ir daqui para lá, né? Na verdade. Isso, Do, isso. do Nordeste para o Sudeste e para o Sul é mais difícil. Né? Então, É, mas é a possibilidade de isso acontecer e tal, achar um colega que possa fazer essa redistribuição, essa permuta de cargos aí. É interessante. Essa é uma é, das vantagens nossas também, né? E isso. você A falou, concorrência, pode a falar. concorrência ela tá um pouco desleal, porque é muita gente que quer voltar para o Nordeste. Sim. Mas, mesmo assim, sondando alguns colegas, eu percebi que aparece um ou outro que tem Aparece, interesse em vir para cá. Então, há a possibilidade, pelo menos. em São Paulo, eu tive uma colega analista que ela era, não sei se era de Campina Grande, não, não era da Paraíba. Era de Pernambuco, TRE de Pernambuco, e veio para São Paulo. E era raríssima, né? Hum. Era raríssima. Caraca, mano, o que você ia fazer aqui do Nordeste? Ah, não, o que o meu marido veio trabalhar em São Paulo, eu acabei vindo, pedindo. A pessoa que foi para lá ficou feliz da vida, né? Saiu de São Paulo, foi para o Nordeste, ficou feliz da vida, nunca mais voltou. Né? Eu Então, imagino. acontece, né? Acontece. Geralmente, as situações pessoais assim acontecem e a oportunidade acaba aparecendo. Você falou que gostou de direito eleitoral na faculdade, né? Você teve alguma dificuldade com a matéria, estudando para o concurso especificamente, Sonali? Conta pra gente. Olha, estudando para concurso, a minha maior dificuldade eu tive com as atualizações da legislação eleitoral. Porque, como eu fiz o meu primeiro concurso em 2015, eu me lembro que, na época, a propaganda eleitoral irregular de outdoor, por exemplo, e Aham. era considerado outdoor uma inscrição eleitoral de até 4 metros quadrados. Ok, aí fui fazer o TRE de São Paulo em 2017, já tinha diminuído para meio metro quadrado. E a banca, me lembro que a FCC colocou alguma questão para confundir a gente se era meio metro quadrado, 4 metros quadrados. Mas esse é só um dos muitos exemplos da mudança da legislação. E isso me causava uma confusão muito grande, porque eu estudava de um jeito, aprendia, e depois eu tinha que esquecer e aprender do jeito certo, porque a legislação já tinha mudado. A cada concurso É, que passava era uma legislação eleitoral diferente, praticamente, né? e além disso, em termos de assunto, eu lembro que o que eu tinha mais dificuldade de estudar, não sei se é porque já estava lá no finalzinho, era o que eu deixava para revisar por último, estudar por último, mas eram as ações eleitorais típicas. A Ah, AIME, a AIGE, recurso contra a expedição de diploma, a AIRC, eu misturava um pouco aquilo ali, os prazos, a causa de pedir, como o direito eleitoral ele foi pouco praticado por mim, na verdade ele foi nada praticado, porque eu não advoguei na área de direito eleitoral, eu nunca estagiei na justiça eleitoral. O que eu sabia de direito eleitoral era o pouco que eu tinha aprendido da faculdade, foi muito pouco mesmo. uhum. E aprendi ali um pouco com as leis, eu tinha uma noção, mas eu não conseguia, em muitos dos assuntos, trazer para a realidade. Eu tinha essa dificuldade. Sim. É uma dificuldade mesmo. Até para gente que já está lidando com o direito eleitoral para fazer eleições é difícil. Né? Porque de uma eleição para outra a legislação muda, o que podia antes agora não pode. A jurisprudência eleitoral não ajuda muito, né? Que às vezes vai num sentido, depois volta, vai em outro. Né? Então, imagina para quem está estudando para concurso também, qual é essa dificuldade. Né? Pois E eu lembro que também tinha muita dificuldade de decorar essas coisas, porque mudava muito rápido. Né? E eu não sei se eu comentei com você, eu fiz, acho que em torno de 13 provas de TRE. E a primeira prova que eu fiz foi. Eu dei sorte que eu passei nessa prova, foi a do TRE de São Paulo, foi de 2011. A primeira prova que eu fiz, eu passei, mas fui chamado bem depois. Aí, nesse intervalo aí, eu fiz todos os TREs que apareceram.
Então, a legislação que eu estudei para o primeiro TRE não era o que eu fiz para o último, o TRE do Paraná, que foi em 2016. Certamente não foi, né? Depois, deve ter mudado muita coisa. Você chegou a fazer o da Paraíba em 2015? Não fiz. No Nordeste eu fiz o Pernambuco e eu acho que Bahia também. E Ceará. Fiz também. Fiz Pernambuco e fiz Bahia. Então, depois de escolhida a vaga, depois da posse, Sonali, nomeada, posse, escolha de vaga, qual foi os critérios que você escolheu para acabar parando aí na 122 zona eleitoral? Então, na época, eu já estava aqui na região sul, como técnica judiciária do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. E vi como era difícil. Eu estava numa cidade chamada Curitibanos. Ela fica próxima a Lages, é uma cidade de 40 mil habitantes. E eu já achava Curitibanos pequena. Quando eu vi as opções de lotação que eu tinha para o TRE do Paraná, eram cidades que eram menores do que Curitibanos. E aí minha nossa, a que tinha mais habitantes era São Miguel do Iguaçu, com 27 mil. Esse foi um dos critérios. Aí ok, tem mais gente, vai ser maiorzinha. Mas as outras coisas que eu levei em consideração foi a proximidade de aeroporto. Era a cidade que estava a 40 quilômetros do aeroporto. As outras, nossa, elas estão umas a 100, 120, outras a 200, 350 quilômetros de distância de um aeroporto. Também a proximidade com cidades grandes. Aqui está a 40 quilômetros de Foz, a 98 quilômetros de Cascavel. Então, né, na falta de alguma coisa, pelo menos existem essas cidades aqui por perto. Porque a gente sabe que cidade pequena, às vezes, não tem muitas opções de lazer, não tem... Minha cidade às vezes... antes aqui. Então, eu gosto de São Miguel. É uma cidade organizada, é uma cidade limpa, é uma cidade segura. Em comparação às cidades pequenas do Nordeste, nossa, as cidades já aqui do interior, elas são muito bem estruturadas. Mas, como eu passei a minha vida toda morando numa cidade um pouco maior, Campina Grande tem 400 mil habitantes aproximadamente. Então, eu sinto falta um pouco dessa quantidade de pessoas e de opções numa cidade, né? E a outra coisa que eu levei em consideração foi o fato da cidade estar à margem de uma BR. E aí eu pensei na questão do transporte, porque se ela está à margem de uma BR no caminho para Foz, no caminho para o Paraguai, então vai ter mais opções de ônibus, mais horários, enfim, às vezes as cidades que são ainda mais interioranas, que não são cruzadas por uma BR, fica mais difícil essa questão de transporte. Eu tive duas situações dessa. A primeira em São Paulo, como técnico, né? Eu dei uma sorte, isso é um critério que as pessoas devem considerar, quem está ouvindo agora e vai fazer a inscrição para o TSE unificado. O TRE de São Paulo, ele costuma chamar várias pessoas de uma vez, né? Isso quer dizer que são várias opções de cidade para serem escolhidas. Eu dei uma sorte tremenda, porque na minha leva, acho que foram 36 ou 37 técnicos chamados. Então, tinham cidades menores, bem pequenas, com pouca estrutura, e as cidades medianas e grandes, e inclusive até a capital paulista. Tinha vaga, se não me engano, até na sede, o que não é comum, né, nos tribunais menores assim. Eu escolhi Santo André, foi minha primeira opção. E graças a Deus, estou muito feliz. Passei 7 anos muito feliz em Santo André. Meu filho nasceu em Santo André, né? Uma cidade maravilhosa, com estrutura. Né? Fica, sei lá, 40 minutos, não, eu ia falar 40 quilômetros, 40 minutos. Tá? Tem 2 aeroportos próximos, o aeroporto de Guarulhos e o aeroporto de Congonhas. Eu ainda já tinha uma relação bem próxima ainda com o Rio de Janeiro, que minha família estava lá ainda, né? Um fator bem que eu considerei bastante. Eu lembro que na época eu pesquisei o IDH das cidades para escolher, olha só. Foi fundo. IDH, cara, foi muito estatística no negócio. E aqui no Paraná foi diferente, né? Porque as opções eram bem poucas, foi eu, a Jéssica, mas acho que duas ou três pessoas, então eram bem poucas as opções, tudo cidades
pequenininhas. A maior delas era São Miguel e a melhor, talvez. E quem foi escolhido, tanto que quem escolheu foi a primeira pessoa a escolher, né? Pela facilidade de estar perto de Foz e tal, estar próximo de aeroporto. E a segunda opção foi a que eu escolhi, de fato, né? Foi aqui, Cidade Gaúcha, pelo fato de ser uma cidade também relativamente bem estruturada, né? Ela não está tão próximo de cidades médias, mas está umas 60 quilômetros de Cianorte e Moarama, que são cidades médias, né? E está a 120 quilômetros do aeroporto. O resto está tudo mais que isso, de Maringá. Né? Então, isso deve ser levado em conta também para quem vai prestar a prova, né? Porque provavelmente a sua primeira lotação, acho bem difícil acontecer o contrário disso. A sua lotação vai ser numa cidade média ou grande, né? É difícil demais. É bem difícil. Demoram 6, 7 anos para chegar em Curitiba, por exemplo, né? Que é a cidade que a maioria quer para ficar na capital. Então, demora um pouquinho. Né? Isso você tem que levar em consideração quando for escolher. Né? E eu até me surpreendi que eu achava que era só difícil ir para a capital, muito difícil ir para a capital, mas aqui no TRE Paraná eu notei que é muito difícil ir para cidades maiores mesmo. Cascavel, Maringá, Londrina, é tão difícil chegar lá quanto chegar em Curitiba. Exatamente. Eu não me agrada os olhos nem um pouquinho para Curitiba. Se eu fosse a pensar a longo prazo, eu ficaria feliz de encerrar minha carreira em Maringá, por exemplo. A cidade média, sabe, com o aeroporto, ficaria feliz. Mas eu já sei que isso não vai acontecer no curto prazo. Né? É verdade. E lá vai fumaça, né? Eu também acho. Então, Sonali, o que você considera o seu maior desafio como servidora recém-impulsada do TRE do Paraná? Olha, são muitos desafios. O maior desafio, uma coisa que é muito viva na minha memória, faz 1 ano e meio que eu tomei posse no TRE do Paraná como técnica. E eu me lembro que assim que eu entrei, eu fiquei muito impressionada com a quantidade de sistemas com os quais a gente trabalha. Minha nossa, muito. Eu tinha que abrir chamado para ter acesso ao cadastro dos eleitores, mas eu também tinha que ter acesso a sistemas referentes a imobiliário do fórum. É sistema para tudo que a gente vai fazer é um sistema diferente. E eu estava acostumada, enquanto técnica do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, a ter um sisteminha, que era o EPROC. Acessava o EPROC, mexia nos processos e ok, no máximo um Renajude da vida, mas não tínhamos muito. E aqui não, aqui na Justiça Eleitoral é muita coisa, muito sistema. Eu não sei se daria também para elencar outros desafios. Esse eu me lembro que é o maior, porque eu fiquei muito desesperada em ter que lembrar de tantos logins e senhas. Mas também posso elencar aqui outros. Por exemplo, uma coisa que me impressionou é o número reduzido de servidores. Sim. É muito pouquinho. Você só tem, na Justiça Eleitoral, para quem está ouvindo a gente, se você não conhece, como eu também não conhecia, como era a estrutura de uma zona eleitoral, pelo menos. Existem 2 servidores efetivos da Justiça Eleitoral, um técnico e um analista, um servidor requisitado, talvez seja mais que um servidor requisitado, a depender da quantidade de eleitores, e um estagiário. É isso. Sim. 4 pessoas na zona eleitoral para fazer acontecer tudo. E é muito pouco, porque uma coisa que eu sentia falta é daquela pessoa ao seu lado para dizer, tal tarefa você pode realizar assim, assim, é costume da gente fazer assim, assim. Não tinha muito isso, porque tanto eu como a minha colega Jéssica, nós estávamos chegando naquele momento, ela chegou em agosto, eu cheguei em outubro, e os servidores de lá estavam saindo. Então não tinha uma praxe, exatamente, a gente não sabia como fazer as coisas. Então, por diversas vezes, eu tinha que me reportar à sede para saber como eu deveria atuar e também me reportar aos meus colegas, como você, por exemplo, né? Para saber o que é que eu tinha que fazer nas diversas situações.
Essa foi um dos desafios. As outras coisas também que eu percebi é a sazonalidade de trabalho, porque às Sim. vezes tem um dia que você tá cheio de coisa para fazer, mas tem muita coisa para fazer, que um dia é pouco, que se você tivesse uma semana para fazer aquele tanto de coisa seria ideal. E ao mesmo tempo tem dia que você cata o que fazer. Especialmente eu falo isso no ano não eleitoral, porque o ano eleitoral ele é bem carregado, bem carregado. Mas no ano não eleitoral tem essa sazonalidade, que eu acho estranho também, porque na Justiça Estadual era um ritmo só de trabalho, sempre, todos os dias, em todos os anos, não tinha esse dia no par, no ímpar, era sempre a mesma coisa, fazer as mesmas coisas. Não havia surpresas, e aqui na Justiça Eleitoral, vez ou outra, aparece alguma surpresa para a gente. E a outra coisa que eu notei é que a gente trabalha com tudo, assim. Você está numa zona eleitoral, você tem que ser um pouco TI, você tem que ser um pouco administrador, você também tem que entender de direito, e é muita coisa, você tem que administrar um prédio, cuidar do prédio. Gente, eu mal entendo como é que funciona uma calha direito, mas eu tive que entender para entender como resolver os problemas das goteiras no fórum. Então, isso foi uma outra dificuldade que eu encontrei. É curioso, né? Porque quem está de fora, às vezes, não tem essa realidade em mente. Né? Você vai chegar numa zona eleitoral, vai ter um monte de servidor lá para me ajudar e tal. Não, é eu e tu. Como não sabe, só eu sozinho. Então, é isso mesmo. E essa questão de não ter rotina é um negócio bem curioso. Quem gosta de rotina não vai se dar bem na justiça eleitoral, né? Porque é exatamente assim. Um dia você faz tudo e o outro dia você cata o que fazer. É realmente uma situação bem curiosa. Eu lembro de uma vez um colega meu de São Paulo, ele estava sozinho na zona. A chefe dele pegou licença para tratamento de saúde, ficou um tempão fora, sei lá, uns 3, 4 meses fora. E ele sozinho, não tinha estagiário, não tinha requisado, não tinha nada. E um dia ele passou mal, com dor de barriga, ele não sabia o que fazer. Sério. Coitado. Eu pedi pro juiz, doutor, tem que fechar o cartório para ir no banheiro. Entendeu? Porque não dá, só tem eu aqui e tal. Aí conversou com o juiz até acho que autorizou, sei lá. Mas era uma situação bem curiosa, né? Porque às vezes você não imagina que uma justiça eleitoral do tamanho que é, né, a estrutura que tem, que pelo menos aparenta ter, num cartório eleitoral tem 2 pessoas. Se uma está doente, a outra tem que ir, necessariamente ir para o cartório trabalhar e dar conta da eleição. A nossa zona não tem nem requisitado. A gente tem estagiário. Né? É uma estagiária, né? E agora chegaram mais 2 para ajudar na eleição. Né? Então, a gente vai tocar a eleição de 4 municípios. Né? Uau! Uau! Nossa, boa sorte. Que bom. Os velhos estão na cabeça ainda, vamos lá. Nossa. Me explica como é que foi a experiência de uma servidora recém-empossada, né, com menos de 1 ano e meio. Me conta quanto tempo você virou chefe, né, depois da posse. E a experiência de ser chefe de cartório sem saber nada de zona eleitoral. Minha nossa. Então, só para explicar para o pessoal uma coisa, como eu falei anteriormente, são 2 servidores, o técnico e o analista. E aí, existem 2 funções na zona eleitoral. Uma é a função de assistente e a outra é a função de chefe de cartório. E aí os 2 podem conversar, enfim, ver qual que é o melhor. Eu e a minha colega, nós decidimos que, embora ela é a analista, eu sou a técnica, eu ficaria com a função de chefe de cartório, por a gente entender que isso iria facilitar o nosso trabalho, ia ficar uma coisa equilibrada. Sim. E, bem, eu tomei posse no dia 7 de outubro de 22, entrei em exercício no dia 17 de outubro de 22, e ali na primeira semana de novembro, então umas 2 semanas ou 3 semanas de exercício, já era a chefe de cartório da zona eleitoral. E é desesperador. Eu fiquei bem tensa, e estou mais tensa esse ano, por ser um ano eleitoral municipal. Vai ser a sua primeira eleição.
como É a chefe, minha né? primeira eleição da vida, sim, é a minha primeira eleição, é uma eleição municipal. Eu ainda peguei ali o finzinho do segundo turno. Sim, Mas só olhando, basicamente, porque quando eu cheguei na zona eleitoral, os servidores anteriores ainda estavam lá. sim. Então eu olhava, anotava o que dava, mas eu não era responsável por nada e também não estava entendendo muitas coisas que se falava lá. E eu me lembro que assim que eu me tornei a chefe de cartório, que os servidores já não estavam mais lá, a servidora requisitada, ela me perguntou, olha, em relação ao título NET, você quer que a gente faça como? Com os indeferidos? Ai, eu olhei para ela, minha nossa, e eu tava com vergonha de dizer que eu não sabia o que era título NET, porque parecia algo muito básico para ela, o título NET. Ai, é, o que é título NET? Vamos fazer o seguinte, você faz do jeito que você já estava fazendo, e aí a gente vê o que fica melhor com o passar do tempo. Então, eu confundia, para você ter noção, Léo, o que era RA e ASE, porque eram siglas muito parecidas e eu não sabia exatamente. E eu me lembro que no tempo do concurso eu tinha estudado que RA era requerimento de alistamento eleitoral, ASE eu nem lembrava mais o que era, mas na prática, quando se falava RA e ASE, eu não sabia. Então eu não sabia o básico, o mínimo, para poder atuar bem, dirigir bem os trabalhos. Aham. Esse ano eu não paro de pensar em eleição, né? Penso o tempo todo nas eleições, tenho os meus momentos de insegurança, tenho os meus momentos de tensão, Sim. porque sei da responsabilidade que é chefiar a equipe, e sei também, tenho noção, preciso ter essa humildade de reconhecer que eu não tenho a experiência necessária. Uhum. Mas eu acredito que Deus tem me capacitado e que Ele vai colocar as pessoas certas no meu caminho para me dar Amém. sabedoria, para me dizer o que tem que fazer, porque foi assim no período do concurso. Quando eu estava estudando, ele colocou pessoas certas, amigos, familiares que me incentivaram, que me ajudaram. Uhum. Foi assim quando eu entrei na Justiça Eleitoral. Você é um dos exemplos das pessoas que Deus colocou na minha vida para me ajudar. E tenho Amém. pessoas ótimas, colegas ótimos da zona eleitoral que me ajudam muito, que me Sim. orientam. E isso faz a diferença, receber esse apoio, esse incentivo, as orientações, os colegas mais antigos que ajudam, isso é muito bom. Alivia a tensão que é ser uma chefe de cartório novata. É engraçado que você falou que é uma característica nossa aqui do TRE do Paraná, os servidores se ajudarem, né? Eu acho que essa necessidade de você procurar alguém para somar, principalmente pelo fato de ser, na maioria das zonas, principalmente nas menores, como a minha e a sua, serem dois servidores somente, muitas vezes novatos, né? Então a necessidade de se ajudar é muito grande, principalmente para quem está chegando agora, como é o seu caso, e o meu caso também, que vai ser minha primeira eleição municipal no Terreiro do Paraná, embora eu já tenha feito lá em São Paulo, mas é uma realidade totalmente diferente, né? Diferente de tudo. Uhum. Eles estão mexendo com prestação de contas, com registro de candidatura, já que lá eu fazia só propaganda, entendeu? Se fosse só propaganda aqui, estava voando, tá feliz da vida, mas tem as preocupações também, ó. Você é a primeira eleição com registro, com prestação de contas, com as outras peculiaridades da eleição, né, que vai ficar tudo centralizado na nossa zona, o fato de serem 4 municípios também. Então, isso é bem preocupante, mas a gente conta, graças a Deus, com servidores que podem nos ajudar nesses momentos mais difíceis, né? Você falou que não sabia do título NET, eu lembrei de um colega nosso que está lá no nosso grupo. Na primeira reunião que eu fui lá na capital, estavam falando do GEDAI, né? GEDAI é o nosso sistema que a gente usa para gerenciar os dados da eleição, fazer contabilidade de votos e tal. Um dos muitos sistemas que a gente usa na época da eleição. Aí a pessoa falou, GEDAI, eu tenho que fazer isso no GEDAI, não sei o que, no GEDAI. Aí ele parou para mim, olha, tu que já tem mais tempo de serviço, quem é esse Jedi aí? O Jedi é o sistema e tal, a gente vai aprender um pouquinho sobre. Mas é mais ou menos a sua pergunta, quem é esse tal de título NET aí que eu não sei o que é? Pois é, eu tinha que orientar a respeito do título NET, mas quem ele é? O que é que ele faz? E hoje esse colega é chefe também, em outra zona, né? Assumiu a chefia também, já sabe que é o Jedi, já foi apresentado e tá tocando a Ah, que eleição. bom.
Exatamente. E, finalmente, Que para a bom. gente encerrar, Tonali, o papo está muito bom. A gente Sim. ficaria conversando aqui horas e horas, né? Mas a carreira, Sonali, será que vale a pena ser servidora da Justiça Eleitoral? Será que esse serviço traz realização para você? Fala para mim. Hum, eu acho que eu vou poder responder essa pergunta com mais sinceridade, mais senso de realidade, quando eu passar pelas eleições municipais. Quando terminar, eu acho que eu vou ter a certeza de Hum, que esse trabalho me dá realização. Mas assim, eu vou tentar dividir essa pergunta em duas aham, respostas. sim. Uma é a resposta que eu quero dar para aquele concurseiro que tem esse sonho, assim como eu tive um dia, e quer Uhum, saber de mim se vale a pena ser servidora. E eu tenho algo a dizer para ele. Depende. Qual é a sua maior aptidão? Você tem mais aptidão para o direito ou para as funções administrativas? Por quê? uhum, Esse questionamento ele é válido. E eu só entendi quando eu já estava na Justiça Eleitoral. Porque a Justiça Eleitoral, ela tem suas funções jurídicas, sim, mas ela sim. tem muitas funções administrativas. Ainda que você seja um analista judiciário da área judiciária, você vai trabalhar muito com questões administrativas. E há pessoas que amam o direito, e que elas querem se deleitar em fazer despachos e Uhum, sentenças e bem elaborados e trabalhar com teses. Isso uhum, não é algo muito comum na justiça eleitoral, principalmente se você ficar numa zona eleitoral pequena. Os processos, uhum. eles são muito simples. E há É, processos administrativos também, muitos processos administrativos. Então, se essa pessoa sonha com direito e, enfim, quer trabalhar com direito no ICRU, talvez a justiça eleitoral não seja o melhor caminho. sim. Mas, ao mesmo tempo, se for uma pessoa que goste se for uma pessoa organizada, gosta de fazer eventos, gosta de delegar tarefas, talvez, a justiça Aham, eleitoral possa ser algo em que essa pessoa possa se dar bem. Eu tiro isso por mim, porque eu não sou lá muito fã do direito, mesmo tendo cursado, tendo atuado uhum, como advogada, enfim, eu nunca fui muito apaixonada. sim. Mas aqui na Justiça Eleitoral eu consegui conciliar o meu curso, o direito, com essa facilidade em organizar, em planejar. Então, Sim. por esse lado, respondendo agora pessoalmente, né? Para mim, Uhum, vale sim a pena ser servidora da Justiça Eleitoral, porque eu não fico apenas detida em tarefas eminentemente jurídicas. uhum, Se é um serviço que traz realização, olha, eu estou sonhando, embora tensa com as eleições, eu sempre fico me imaginando no final, quando sair a proclamação dos resultados e eu ver a cidade, metade soltando fogos, metade com raiva, eu me imagino assim, feliz e contente em ter contribuído para que as pessoas possam exercer o seu direito de sufrágio, né, que é o direito de interferir nas decisões estatais. E é nisso que consiste a beleza das eleições, da festa da democracia. Então, quando eu penso nisso, isso me traz uma alegria muito grande mesmo. Eu não sei se será assim, eu não sei se o cansaço vai ser maior, se eu nunca mais vou querer ouvir falar em eleições, se eu vou ter enjoo do barulhinho da urna, que é uma coisa que eu amo ouvir, inclusive. Mas até o momento, o que eu posso dizer pessoalmente é que sim, me traz muita realização trabalhar em uma instituição que está zelando pela lisura das escolhas dos cidadãos. E o trabalho que eu realizo também eu faço com muito amor. E consigo sentir, como é que eu vou dizer, orgulho com sim. aquilo que consta qual é o nome da minha profissão? Servidora pública. E eu me Ah, sinto na justiça eleitoral servindo ao público mais do que se eu estivesse em outras justiças. Acho que faz jus ao nome da nossa profissão. sim. Eu tive a sorte de convidar pessoas, né, todas as pessoas que eu convidei até agora, ou são servidoras, né, ou passaram pela Justiça Eleitoral. O caso da procuradora Natália, que foi a última entrevistada, ela foi servidora Sim. da Justiça Eleitoral, e o termo em comum que todos falaram que é o amor pela Justiça Eleitoral.
Todos Ah, exalam esse amor. E eu vou te falar o seguinte, Sonara, você não passou por isso ainda, mas você vai passar. Entregar uma sim. eleição bem feita é uma das sensações melhores da vida, sabe? Porque você sabe o quanto é extenuante, você sabe o quanto é desgastante você abrir mão de tempo com a sua família em prol de uma coisa tão séria que é o nosso processo democrático. E ver essa festa e a tristeza de um lado, você fica feliz vendo a tristeza da pessoa que perdeu, mas é resultado, aquela tristeza de um e a felicidade de outro, é resultado do seu trabalho bem feito, Isso. né? E vai acontecer a eleição, o outro ficar triste, um ficar feliz e vice-versa, mas essa sensação de, às vezes, até antes da eleição, ter o resultado oficial, as pessoas, pelos boletins de urna, aquele que sai da urna, lá, a Felipetinha, lá, o boletim de urna, elas somam ali os Sim. votinhos e vão fazer as comemorações. É uma prova aí, é a prova tácita de que a transparência da urna eletrônica ela é fidedigna, que principalmente em cidades do interior as pessoas confiam muito, tanto que elas já Ah, comemoram antes do resultado oficial, porque elas subiram lá o papelzinho, somam os votos nas planilhas dela no papel ou no Excel e sim. bate certinho com o resultado que sai do boletim de urna oficial que a gente faz, né? Então isso é uma sensação incrível, sabe? A UTS teve uma eleição, acho que foi em 2020, a última eleição municipal que eu fiz, estava em São Paulo ainda, eu cheguei em casa, sei lá, 2 horas da manhã, mas destruído, cansado, Ah, muito cansado, mas ah, feliz por sim. ter feito meu trabalho bem feito, né? E todos os Uhum. colegas da Justiça Eleitoral são quase unânimes nesse sentimento, né? De você participar do processo democrático de uma forma tão ativa e tão importante quanto a gente participa. Ai, que legal. Não vejo a hora de sentir isso. E vale a pena, eu digo que vale a Vale, pena. né? Ah, pronto. A gente depois tem que ter um podcast pós-eleições municipais para eu confirmar aí as minhas respostas. Recuperar do cansaço físico, emocional, mas vai. Sim. Em Sonari, 2025, a gente faz a parte 2. Sonari, muito obrigado por ter cedido o seu tempo, mais uma vez pela coragem de estar aqui expondo a sua vida, né, as suas Uhum, dificuldades. Eu sei que tem muita gente que tem medo de falar as coisas pessoais, né, principalmente uhum. relativo à carreira, né, e você abriu esse espaço aqui para me receber e compartilhar com quem me segue, tanto no Instagram quanto aqui no podcast, a sua rotina, as suas dificuldades de recém-possada na Justiça Eleitoral. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Léo, a oportunidade e o carinho de sempre, e estou à disposição para contribuir aí positivamente com o podcast Educação Eleitoral. Maravilha, querida. Obrigado. Um beijo grande para quem nos assiste e até o próximo episódio. Tchau, tchau, gente.